As atribuições do presidente da República vão estar principalmente no artigo 84 da Constituição. A primeira, principal não, mas a mais aparente, né? A direção da administração federal, pela qual ele nomeia e exonera ministros de Estado, advogado-geral da União. Ele exerce, com auxílio dos ministros, a direção da administração federal, provê e extinguir cargos públicos federais na forma da lei, criar também, extinguir, nomear presidente do Banco Central, que tem que ser sabatinado pelo Senado, né, que passa por essa sabatina do Senado, nomear membros do Conselho da República e do Conselho, convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Não vamos olhar muito esses conselhos, mas tem no Gilmar Mendes, para quem quiser, tiver curiosidade para dar uma olhada no que são. Expedir decretos, regulamentos para fiel execução da lei, vamos olhar com mais calma, e dispor, mediante decretos, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos, nem sobre extinção de função ou cargo público quando vago. Qual é a diferença aqui do G para o H? O G são decretos e regulamentos com base numa lei. Então você vai ter uma lei, só que essa lei precisa ser complementada, precisa ser regulamentada. E quem faz isso é o presidente por meio de decretos, nos limites da lei, como a gente vai dar uma olhada. Os do H, eles são decretos que eles não vêm para regulamentar uma lei específica. O fundamento deles não está numa lei, mas está puramente na Constituição. Então, a diferença, então, os decretos do G são para regulamentar uma lei, para dar as especificidades de uma lei. O H, não. Ele faz simplesmente para fazer isso que a Constituição está falando, que organizar a administração, se não implicar despesa e nem criação ou extinção de órgão público, ele não está criando e extinguindo nada. Nesse caso, ele pode fazer por decreto, não precisa de uma lei para isso. Se envolver despesa ou se ele está criando, né, algum órgão, aí ele precisa, algum órgão da administração pública está criando uma coisa nova, aí ele precisa de lei. Tá? E também extinguir cargos públicos vagos. Então tem um cargo público que não tem ninguém ocupando, né? Ele está, nesse caso, um cargo da administração pública ali, ele pode ser extinto. Expedição de regulamento, que envolve essa questão aí do G, que a gente vai explorar mais. Então, compete ao presidente da República expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis. Né, o finalzinho que fala esse regulamento para execução das leis. O que isso significa? Só uma observação, regulamentos, eles geralmente são veiculados por decreto. Você não tem um regulamento número 7, vai estar dentro do decreto. E os demais atos normativos do executivo, a gente tem também portarias, resoluções, podem ser regulamentares também, mas eles são inferiores ao decreto. Então, o decreto ele é expedido geralmente pelo presidente, a não ser que ele delegue esse poder a algum ministro. Já portarias, resoluções, circulares, já são de entes inferiores. Então, tem uma portaria do MEC, né? Você tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina. São todos do Poder Executivo, mas são então inferiores ao decreto esses atos, e eles podem fazer no limite que a lei os permitir. Tá? Então, essa expedição de regulamento é uma atividade normativa do Executivo, só que é uma atividade normativa secundária em relação às leis. Então ele não está criando uma lei, ele pode, por meio de uma medida provisória que tem força de lei, que a gente já estudou, mas é que eu estou falando de, existe uma lei, mas dentro dessa lei ele vai exercer uma atividade normativa. Só que só a lei pode inovar o direito. O regulamento ele não inova, ele não altera o direito. Então não pode por um decreto criar uma coisa nova. O decreto, o regulamento, ele só fixa as regras orgânicas e processuais destinadas a pôr em execução os princípios institucionais estabelecidos por lei ou desenvolver preceitos constantes da lei. Então, vamos supor que a lei fala que algo tem que ser feito mediante autorização e regulamentação e fiscalização do Poder Executivo. Só que aí, então, não fala exatamente quem. E aí, um decreto pode vir e falar que a autorização ficará a cargo, sei lá, da Polícia Federal, ou da Anatel, ou de algum órgão específico,
e que a fiscalização vai ficar por conta de, e aí ele coloca ali um órgão também para fiscalizar. Então é uma regra orgânica, né, de como que funciona a organização daquela lei. Ou regras processuais, então, tá, tem que ir lá na Polícia Federal para pedir autorização, mas como que ele vai fazer isso? Então os procedimentos básicos. Ele não pode, nesses procedimentos, criar um requisito que a lei não criou. Ah, não, você tem, beleza, mas você tem que ter mais de 35 anos. A lei não falou nada de 35 anos. Não pode, mas assim, tem que ir em tal órgão, levar tais documentos, coisas que não sejam um requisito a mais, sejam só questões procedimentais, formais, para fins de fiscalização, ele pode fazer. Tá? Então, os decretos, os regulamentos, eles atuam dentro da margem do que a gente chama de discrição, de discricionariedade administrativa que a lei concede. Do mesmo jeito que a Constituição, ela concede uma margem de discrição legislativa para o legislativo criar certos regulamentos dentro da Constituição, a lei ela dá uma margem também para que o executivo regulamente essa lei. Essa que é a ideia dessa expedição de regulamento. A lei cria o direito, o regulamento só delimita esse direito, diz como ele é exercido, né, como ele vai ser fiscalizado. Portanto, há uma delegação indevida quando se permite ao regulamento inovar o direito. A lei não tem, ela não pode, em regra, tá? A gente vai ver exceções, mas em regra, a lei ela não pode permitir que um decreto crie um direito. Fala, não, existem direitos, coloca uma lei que declara direitos A, B e C, entre outros que o decreto, que o Poder Executivo vier a regulamentar. Não pode. Tá? Mesmo que esteja na lei, não pode. Inovar quer dizer, então, introduzir algo cuja preexistência não se pode conclusivamente deduzir da lei regulamentada. Não pode deixar aberto para o executivo inovar decretos. Aí a gente tem, nesse 1.2, a ideia de um regulamento autorizado. Porque, apesar do regulamento não poder criar direito, apesar disso, né, o regulamento autorizado intra-legem, ou seja, autorizado dentro da lei, é compatível com o direito brasileiro, desde que, com alguns poréns que têm que ser colocados, né? É relevante instrumento, inclusive, de realização de política legislativa, tendo em vista a consideração de ordem técnica, econômica e administrativa. A economia ela muda, né? Então, alguma regulamentação econômica ou técnica de melhorar ali alguma tecnologia que pode ser implementada, às vezes está implementando alguma coisa de peticionamento online, né? Então, esse processo que antes era físico vai poder ser online. Então, por causa disso, é interessante você deixar a lei mais aberta e deixar que certas coisas sejam desculpa, que certas coisas sejam controladas pelo executivo. Mas não são cabíveis autorizações legislativas pura ou incondicionada. O legislativo ele pode sim deixar uma margem maior de discricionalidade para o executivo, mas sem renunciar às suas atribuições, sem dar carta branca para o executivo inovar, que é aquilo que a gente estava falando no slide anterior, né? Então é preciso que a lei, se ela for dar uma margem maior para o executivo inovar, ela precisa colocar limites e padrões para ser seguidos pelo regulamento. Então é até possível o executivo dar uma pequena inovada no direito, desde que tenha limites e padrões na lei. Então não é simplesmente dar o poder para o executivo fazer o que ele quiser, mas dentro de certos limites e padrões que já estabelecidos na lei, é possível sim, tá? Na prática, isso acaba não sendo tão simples. Inclusive, na nossa realidade, né, a realidade administrativa pública brasileira, existem normas que, se a gente for analisar, exorbitam o poder regulamentar do executivo. Isso é muito evidente nas normas criadas pelas agências reguladoras de serviço público, né? Então você tem, às vezes, regulamentações das agências reguladoras, a Anatel, a ANEEL, né, de energia elétrica, a ANAC, de aviação, que criam um direito do consumidor, muitas vezes, né? Que criam procedimentos que não são tidos diretamente da lei e que há uma certa aceitação dessa prática, tanto pelo legislativo, porque o legislativo ele teria o poder de sustar o decreto, se o decreto exorbita os seus poderes, né? A gente viu isso quando a gente viu o legislativo, e o judiciário que poderia declarar a inconstitucionalidade formal nesse caso, né? O procedimento legislativo é até mais fácil, que ele susta o decreto pela ilegalidade. O judiciário iria pela inconstitucionalidade.
e acaba se resolvendo mais pela política que pelo direito, né? Certas coisas são aceitas nesse sentido, principalmente questão de proteção do consumidor. A gente também tem algumas resoluções do Conselho de Medicina. Eu lembro quando eu fui estudar biodireito, assim, praticamente a gente não tem lei sobre biodireito, então é muito resolução do Conselho Federal de Medicina que acaba valendo para estabelecer muitas das questões relacionadas a biodireito, como sabe, transplante de órgãos acho que já é um pouco mais regulamentado, mas inseminação artificial, né, reprodução humana assistida, para ser mais amplo, mudança de redesignação sexual, né? Então alguns desses termos são muito mais regulados por resoluções do Conselho Federal de Medicina do que por lei, né? Uma outra modalidade que eu já até adiantei para vocês são os decretos autônomos. São aqueles decretos que eles não vêm de uma lei em si, mas eles simplesmente regulam coisas que a própria Constituição já autoriza, que são os do artigo 84, inciso 6, alíneas A e B, tá? Isso são funções de chefe de governo, como a gente viu lá no começo, e de chefe de Estado. Compete ao presidente manter relações com estados estrangeiros, acreditar seus representantes diplomáticos, né? Então dá a acreditação, né, do embaixador dos outros países, né? Então o presidente ele tem que fazer essa acreditação, ele não é obrigado a aceitar qualquer pessoa como embaixador, não. Né? Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, isso que vão ser referendados pelo Congresso, vocês vão estudar isso melhor em Direito Internacional Público. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Então você tem uma lei complementar geral que vai regulamentar isso, e dentro dessa lei o presidente pode permitir força estrangeira A ou B conforme a conveniência política, né? Essa é a ideia do decreto, inclusive, né? A conveniência política dentro da lei. Ele pode permitir um trânsito de forças estrangeiras no território nacional. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizada pelo Congresso Nacional ou referendada por ele, porque às vezes não dá para esperar o Congresso para declarar guerra se a gente está sendo invadido, né? Quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, no recesso que a gente estudou, e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional, essa mobilização para a guerra, no caso. Celebrar a paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional também, lembra essa mesma lógica. Se o Congresso está em recesso, não dá para esperar ele, né, para celebrar a paz, é um assunto muito importante. Atribuições concernentes à segurança interna, preservação da ordem institucional e da harmonia das relações federativas. Relações federativas, relação entre federal, estadual e municipal, né? Então, no plano da segurança interna e da preservação da ordem institucional, compete exercer o comando supremo das Forças Armadas, e inclusive nomeando o comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, né? Ele é o presidente que faz a nomeação dos comandantes, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que eles são privativos. Então, uma influência aí do presidente dentro das Forças Armadas, que ele é chefe, né? Ele é o superior, não é uma entidade autônoma. Decretar estado de defesa e estado de sítio. Vamos falar mais sobre isso no futuro. Decretar ou seja, viram em Constitucional 1, não lembro agora. Decretar e executar a intervenção federal, né, como que aconteceu no Rio de Janeiro, como que aconteceu em Brasília, devido ao 8 de janeiro. São alguns dos atos relacionados aí à segurança externa. Então, a intervenção federal é no caso das relações federativas, muitas vezes, né? Um município invadindo o outro, um estado invadindo competência do município, entra tudo isso nessas esferas de atribuição do presidente da República. Então é isso basicamente que um presidente faz, né? Isso aqui não é só executar as leis, é muito além de executar as leis, embora tenha essa parte da execução das leis. Meio que tudo que sobra, tudo que não é legislativo ou judiciário é do executivo.